Calazans Provas e Concursos. Calazans Provas e Concursos tem mais uma concepção que é, ou que são, escolas militares. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos lá, diante de muitas perguntas, muitos questionamentos e até mesmo dúvidas de alguns concurseiros, e o professor Calazans, o Provas e Concursos, está abrindo aí uma concepção, uma janela que vai, essa janela vai explicar o que é a carreira militar, como a carreira militar ela se inicia por intermédio de escolas. Então, daqui para frente, em outros vídeos e também no próprio assinatura de Provas e Concursos, o professor Calazans estará falando sobre quais escolas, qual o meio de acesso de concurso de admissão, nível de escolaridade e também o professor Calazans vai fazer indicação de cursos e preparatórios. A gente vai ver que há várias escolas, cada escola tem o seu nível de escolaridade e, muitas vezes, o concurseiro, o candidato, o interessado, ele se perde nas informações e, às vezes, ele fala, poxa vida, professor Calazans, se eu soubesse que a carreira era assim, eu teria percorrido esse outro caminho no nível técnico ou, às vezes, no nível superior. Então, o nível de escolaridade é uma das dúvidas de muitos alunos e é também uma porta de entrada. E, dependendo, né, do nível de escolaridade da escola que o candidato queira entrar, ele precisa fazer um curso específico. Muitas vezes, esses cursos genéricos, pré-vestibulares, eles nem sempre têm uma abordagem tão específica quanto de uma escola preparatória direcionada para as escolas militares. Então, a indicação de cursos preparatórios é também muito interessante. Às vezes, o aluno está fazendo um curso preparatório para vestibular de uma forma genérica e está estudando matéria que não cai nas escolas militares, ou, às vezes, é a mesma matéria, mas com uma abordagem diferente. E aí a gente vai falar uma concepção muito interessante sobre colégio militar. Calazans, quais são as escolas militares? São várias. Eu vou citar aqui algumas delas, a título de exemplo. Contudo, nós precisamos entender que há mais escolas, academias e assim por diante. Então, temos da Força Aérea Brasileira, Academia da Força Aérea Brasileira, a AMAN, que é a Escola Militar da Agulhas Negras. Nesse caso, são escolas de nível superior do Exército e da Aeronáutica, tem também da Marinha, que é a Escola Naval, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, que é a Escola de Técnicos, né, como o próprio nome diz, especialista, a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tem o Colégio Naval, Colégio Militar, dentre outras escolas, né, aqui a título de exemplo. O que nós precisamos entender é que cada escola tem uma carreira diferente, cada escola tem um sistema de admissão diferente, e é isso que nós vamos orientar os alunos nos nossos próximos vídeos. Alguém me perguntou, Calazans, qual que é a diferença da SPSEX e do Colégio Militar? Então, SPSEX é Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, aí já sinaliza, é uma escola, né, que prepara, é uma escola nível médio, que prepara os alunos para que sejam cadetes, né, acadêmicos da AMAN. Então, é uma escola preparatória para o nível universitário, né, do Exército. Colégio Militar, ele é um colégio, também as duas escolas, né, são administradas pelo Exército, então o Colégio Militar também é um colégio administrado pelo Exército, mas que a pessoa que vai fazer o colégio militar necessariamente não precisa ser militar. Outro dia uma mãe me procurou que a sua filha não queria estudar no colégio militar. E ela falou, mãe, eu não quero ser militar. E é interessante que para fazer o colégio militar, você não precisa necessariamente optar pela escola, ou melhor, pela carreira militar. Mas é muito interessante que o colégio militar
num preço muito, mas muito acessível, oferece um estudo de elevada qualidade. Então, nós recomendamos, orientamos, mesmo que você não queira ser militar, o Colégio Militar, em alguns estados brasileiros, oferece um estudo de alto nível a um preço irrisório. E depois nós vamos explicar. Claro, se você quiser optar pela carreira militar, você também tem essa opção, não por intermédio do Colégio Militar, mas sim através de concurso que nós vamos explicar. Então, fique aí. No Brasil, nós temos essa opção que é muito interessante. Esse PSEX é para quem já está ingressando na carreira militar. No Colégio Militar, não necessariamente. Tá? Professor Calazans, qual que é a diferença do Colégio Cívico-Militar e Colégio Militar? Outra diferença que tem também causado muitas dúvidas. Lembrando que o Colégio Cívico-Militar, uma concepção brasileira recente, ela tem uma abordagem de uma administração com professores militar, tem um apelo cívico-militar, cívico-moral, né? E não é necessariamente um colégio militar. Então, nós vamos explicar o que é o colégio cívico-militar, qual a diferença dele para o colégio militar e as demais escolas, como EPICAR, o Colégio Naval e assim por diante. Né? Só lembrar que o colégio civil-militar não tem uma ligação direta com a carreira militar, nem propriamente o colégio militar. Embora o colégio militar seja, sim, administrado pelo Exército Brasileiro, o colégio cívico-militar não necessariamente. Ok? E aí, uma coisa interessante. Professor Calazans, qual escola eu devo ingressar? Depende de vários fatores. Você quer ingressar na carreira no nível superior ou no nível técnico? Nível de patente ou nível de graduação? Então, nós vamos explicar qual é a carreira militar, em se tratando de nível técnico, de nível superior, como que você ingressa na carreira de nível técnico, tanto na Marinha, Exército, Aeronáutica, e também no nível superior. Quais são os requisitos, idade e assim por diante. Repito, a dúvida de muitos alunos residem nesses dois pontos aqui. Muitas vezes o aluno ele entra na carreira militar e, quando já dentro da carreira militar, ele vê que não entrou pela melhor porta, segundo os seus requisitos, seus critérios, as suas opções, os seus desejos. Então, estas informações que nós vamos passar nos próximos vídeos têm a finalidade de esclarecer os interessados na carreira militar em relação à porta de entrada. Tá bom? Então, vamos lá? Quando você estuda no colégio militar ou no colégio cívico-militar, necessariamente você não precisa iniciar a carreira militar. E até mesmo quem inicia a carreira militar, por exemplo, na SPSEX, na IPICAR ou no Colégio Naval, às vezes a pessoa começa a carreira militar por essas escolas e no momento seguinte ele desiste. Não há perda nesse sentido. Muito pelo contrário. Há muitas pessoas que realizam os colégios militares e têm ingressado nas melhores faculdades do país. Então, essas escolas oferecem um nível de ensino de alta qualidade. Vamos lá? Essa aqui é uma introdução na Calazans Provas e Concursos. É uma assinatura que você pode assinar e ter acesso a uma infinidade de informações sobre provas e concursos. E o professor Calazans está abrindo mais uma janela para explicar, fornecer informações sobre carreira militar e as escolas militares, as mais diferentes escolas militares existentes no Brasil. Então, Calazans Provas e Concursos, escolas militares. Inclusive, você, caso queira, pode já enviar as suas perguntas sobre as carreiras militares, escolas militares, colégios militares, e o professor Calazans vai transformar a sua pergunta em uma aula, em um vídeo-aula, para que não só você, mas também as demais pessoas que têm a mesma pergunta sejam aí satisfeitas e com suas dúvidas dirimidas, tá bom? E fazemos um convite, você pode escanear aqui o QR Code, também vou deixar a inscrição, o link na descrição desse vídeo, se você quiser participar do grupo do professor Calazans e ali também interagir com o professor Calazans com provas, ou melhor, com perguntas e também muitos videoaulas esclarecendo a carreira militar e também tudo aquilo que se refere a provas e concursos, ok?
No site do professor Calazans você encontra mais informações sobre os nossos cursos e também a nossa assinatura. No canal do professor Calazans também muitos outros vídeos sobre este assunto. E a gente faz o convite para que você faça o triplo C. Curta, compartilhe e comente esse nosso vídeo aqui. Lembrando que você pode enviar suas perguntas para que o professor Calazans transforme essa pergunta em vídeo-aula. A sua atitude define a sua atitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.